dos médicos da Zona Sul. Obrigado. E é um jovem. É verdade, é verdade. Como de resto nós também. Toda a mesa. Então, muito boa tarde a todos. Eu vou tentar fazer-me ouvir. Eu estive um bocadinho doente no início desta semana, portanto vamos ver até O médico doente. o médico doente, para começamos mal. Vamos ver até quando é que eu consigo, mas é um gosto estar aqui convosco, aqui também na sala Leitura Bernardo Santareno. Um agradecimento também aos trabalhadores desta casa, uma saudação aos elementos do movimento de utentes com quem temos partilhado várias jornadas aí de luta intensa em defesa do Serviço Nacional de Saúde e, logicamente, cumprimentar os meus colegas de mesa e amigos. De facto, é uma situação difícil falar depois do João Luís Madeira Lopes e do António Filipe, com quem eu tenho aprendido e admirado ao longo da minha vida. Bem, vim aqui falar-nos um bocadinho de saúde, de resto, que é a minha profissão e também parte da minha luta enquanto sindicalista e enquanto dirigente dos Sindicatos Médicos da Zona Sul e da Federação Nacional dos Médicos, da FNAM. Eu começaria por dizer aqui 3 conceitos, um pouco na brincadeira que eu até costumo dizer aos meus alunos, mas que fazem todo o sentido. A maior invenção do homem foi a água potável. Isto para aquilo que diz respeito à saúde. A maior invenção da saúde, portanto, dos técnicos e dos cientistas, foi a vacinação. E a maior invenção da saúde em Portugal foi a Constituição da República. Portanto, não tenhamos dúvidas, e eu vou tentar demonstrar-vos esta minha tese, um pouco na brincadeira, mas que, de facto, tem fundos bastante sólidos e verdadeiros. Portanto, se recuarmos a 1976 e à Constituição da República, que foi então aprovada com votos contra do CDS-PP, como o António Filipe já disse, temos no artigo 64, portanto, um artigo inteiro dedicado em exclusivo à saúde, com 3 pontos, mas que são 3 pontos de uma riqueza intelectual que aqui cabe praticamente toda a medicina e toda a saúde pública. Eu vou citar alguns pontos, algumas das partes destes 3 pontos, como pontapé de saída depois para a intervenção propriamente dita e pela abertura que esta Constituição deu para a criação daquilo que foi o Serviço Nacional de Saúde em 1979. E vamos refletir aqui em conjunto os ganhos que esse serviço trouxe ao país com dados em concreto. Portanto, será um pouco assim a minha intervenção. Ora, o João Luís também já disse, o primeiro ponto do artigo 64, que todos têm o direito à proteção da saúde e o dever de a defender e promover. Portanto, do ponto de vista de progresso, o facto de todos os habitantes deste país terem o direito à proteção da saúde é um rasgar completo com aquilo que foi o passado da medicina em Portugal. Portanto, pela primeira vez da história no país, todos os cidadãos passam a ter o direito consagrado de ter o acesso à saúde, algo que apenas estava no âmbito das classes mais privilegiadas, daquelas classes mais abastadas, porque as classes que não tinham posses não tinham praticamente qualquer acesso à medicina propriamente dita. O segundo ponto é ainda mais progressista do meu ponto de vista. Porquê? Porque diz-nos o seguinte: o direito à proteção da saúde, que está previsto no primeiro ponto, é realizado pela criação de um Serviço Nacional de Saúde. Portanto, o Estado assume a função de criar um serviço público para dar resposta a essa proteção. E mais, este serviço tem que ter 3 características. Ele tem que ser, e é o que está no texto, ele tem que ser universal, ou seja, tem que chegar a toda a gente. Ele tem que ser geral, ou seja, oferecer as valências existentes na medicina a toda a gente. Portanto, toda a gente tem que ter acesso à medicina, mas a toda a medicina. À cardiologia, à pneumologia, aos cuidados de medicina geral e familiar, aos cuidados paliativos. É isto que significa a palavra geral. É chegar, não só chegar a toda a gente, mas toda a medicina chega. E
em terceiro lugar, isto é gratuito. Portanto, este serviço deve ser gratuito. E é a conjunção destas três características que devem estar por base do Serviço Nacional de Saúde, que devem então garantir a proteção de saúde da população. Se lermos um bocadinho mais ainda neste segundo ponto, se não estivermos ainda satisfeitos com este serviço, que é um serviço extraordinário, e ainda hoje é, apesar das dificuldades por que vive, o segundo ponto ainda nos diz mais. Não basta este serviço. Temos que garantir a criação de condições económicas, sociais e culturais que garantam a proteção da infância, da juventude e da velhice. Portanto, se eu quisesse resumir a minha especialidade, que é a saúde pública, era nestas 5 ou 6 palavras. Ou seja, garantir condições económicas, sociais e culturais para proteger os mais novos e os mais velhos. E reparem o avanço que isto traduz. Depois, ainda neste ponto, tem as condições de vida e de trabalho, a promoção da cultura física e desportiva. Portanto, todo o padrão da medicina que ainda hoje vigora na maior parte dos países, portanto, aquilo que se quer, uma medicina completa em todas as suas valências, já estava prevista na nossa Constituição em 1976. Ou seja, a prática que temos no século XXI ainda está perfeitamente enquadrada nestes pontos da Constituição de 1976. Fosse ela cumprida como aqui está, porque de facto ainda temos alguns passos a dar nesse sentido. E depois ainda há um terceiro ponto, com algumas alíneas, não me vou alongar, mas este terceiro ponto fala-nos, entre outras, nomeadamente garantir uma cobertura médica e hospitalar em todo o país, disciplinar e controlar as formas empresariais e privadas da medicina, articulando-as com o Serviço Nacional de Saúde. Esta linha é poucas vezes citada, ainda se mantém na redação atual da Constituição, apesar das múltiplas revisões, e é uma linha que pouca gente conhece e que muito pouco é falada. Portanto, ponto 3, a linha D, disciplinar e controlar as formas empresariais e privadas da medicina, articulando-as com o Serviço Nacional de Saúde. E não o contrário. Não é o Serviço Nacional de Saúde, e depois vou pegar nisto novamente mais à frente, não é o Serviço Nacional de Saúde que tem que suportar os grupos económicos da doença, que não são grupos económicos de saúde, são de facto de doença, porque não procuram uma medicina preventiva, mas sim uma medicina puramente curativa, mas sim a articulação tem que existir entre estes grupos económicos com o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, a lógica que atualmente se está a querer prevalecer é uma lógica invertida face ao que está a prever a Constituição. Dizer que faz todo o sentido esta linha, porque atualmente, e esses dados são consultáveis, 80% dos cuidados privados em saúde estão na mão de 4 grupos económicos. Portanto, a concentração de poder e da riqueza daquilo que são os cuidados privados em saúde estão na mão de 4 grupos económicos atualmente e, portanto, esta linha faz todo o sentido em pleno século XXI. Pronto, e assim termina este artigo 64, mas que é um artigo que vem muito bem acompanhado, quer pelo artigo que o antecede, quer por aqueles que lhe sucedem, porque a saúde, para ser completa, precisa da habitação condigna e em condições, e é o artigo 65, precisa também de segurança social, que é o artigo 63, precisa de um ambiente não poluído e portanto, também de um bom espaço para que possamos viver, que aparece também nos artigos seguintes. E, portanto, está aberto o caminho para aquilo que deve ser o exemplo da saúde em Portugal. Portanto, 1976. 3 anos depois é então formado o Serviço Nacional de Saúde, em 1979. E eu agora ia fazer o exercício convosco de compararmos os dados em saúde do país antes de um Serviço Nacional de Saúde com dados do país. Eu escolhi propositadamente o período
mais recente intervenção da Troika, portanto, entre 2000, 2010 e 2013, porque o Serviço Nacional de Saúde sofreu duros golpes nessa altura e, portanto, os dados que vou apresentar aqui são os dados onde o Serviço Nacional de Saúde ainda estava um pouco mais robusto do que está hoje. Portanto, os dados hoje serão um pouco mais negros do que aquilo que eu vou referir. E permitem-me começar com as crianças. Portanto, taxa de mortalidade infantil, que é um indicador de qualidade não só dos serviços de saúde, mas também dos países. É utilizado hoje em dia este indicador, ou seja, o número de crianças que morrem por cada 1000 partos, é um indicador que é usado para avaliar não só a qualidade do serviço de saúde, mas a qualidade do país. Ou seja, a qualidade da resposta social e económica do país. Ora, nos anos 60, a taxa de mortalidade infantil em Portugal rondava entre 77 a 88 mortes por cada 1000 partos. Em 1979, o ano em que foi criado o Serviço Nacional de Saúde, 26. E em 2012, 2,6. Portanto, reparem, desde 1979 até 2012, os anos que me propus a avaliar, este valor reduziu em 10 vezes. E isto é uma redução absolutamente histórica do ponto de vista também da medicina internacional. Portugal, nos anos 60, era o pior país da Europa em termos deste dado, da mortalidade infantil, e após o Serviço Nacional de Saúde, tornou-se o segundo melhor país da Europa. Em muito pouco tempo. Portanto, desde os anos 70, desde 79 até meados dos anos 80, início dos anos 90, Portugal tornou-se o segundo melhor país da Europa neste indicador. Depois, isto também tem uma explicação. É porque o número de partos que passaram a ocorrer em serviços de saúde aumentou bastante e por isso as crianças puderam ser salvas da morte. Portanto, em 1979, a percentagem de partos nos serviços de saúde era apenas 74% e em 2012 e atualmente o número mantém-se aproximadamente 100%. Portanto, praticamente todas as crianças no nosso país nascem nos hospitais. Infelizmente, agora com a crise dos serviços de obstetrícia e o encerramento das maternidades, esta realidade está a sofrer também ela uma alteração e já temos crianças a nascer na estrada, portanto em ambulâncias na estrada. Depois, outro fator de qualidade, não são só as crianças que contam, mas também as mães. Taxa de mortalidade materna no parto. Ora, 1979, 19 grávidas em cada 100 mil partos morriam. Portanto, em cada 100 mil partos, 19 mães morriam. E em 2012, 4,5. Portanto, também uma redução em cerca de 5 vezes o valor desde a criação do Serviço Nacional de Saúde. Mais um fator de qualidade. Programa Nacional de Vacinação. Ou seja, o número de vacinas que estão disponíveis à população de forma gratuita. Ora, início dos anos 70, tínhamos apenas vacina para 6 doenças e após o Serviço Nacional de Saúde este número duplicou e atualmente mais que duplicou, temos para 14 doenças. E, portanto, o número de vacinas gratuitas à população. Não só aumentou o número de vacinas, mas também a cobertura vacinal. Se antes do Serviço Nacional de Saúde apenas 50% a 70% da população tinha acesso então a estas vacinas, após o Serviço Nacional de Saúde temos taxas de cobertura vacinal na ordem dos 97%. Depois, número de médicos por 1000 habitantes, ou seja, de facto, a tradução do acesso da população aos profissionais de saúde. Em 1979, o ano da criação do Serviço Nacional de Saúde, tínhamos 1,98 médicos, portanto, aproximadamente 2 médicos por 1000 habitantes. Ora, em 2012, tínhamos 4,3, portanto, quase 5 médicos por 1000 habitantes, ou seja, em pouco mais de 20 anos esse número duplicou.
E depois há um conjunto de outros ganhos que o Serviço Nacional de Saúde nos trouxe, e para não me alongar muito mais, mas desde a criação do INEM em 1981, a criação da carreira médica em 1982, a carreira de enfermagem em 1985. Portanto, não foram só conquistas para a população, foram conquistas também para os profissionais de saúde e dos trabalhadores, que apenas foram conquistadas graças ao Serviço Nacional de Saúde. Portanto, o Serviço Nacional de Saúde, e eu estou aqui também enquanto sindicalista, não é só a defesa dos utentes, é também a defesa dos profissionais de saúde. Em 1993, a criação do Infarmed, que permite a regulação dos novos fármacos que entram em circulação em Portugal. Portanto, que garante a segurança que aquilo que nós compramos nas farmácias, de facto, cumpre o rigor científico e técnico para poder ser consumido. Em 2006, os cuidados continuados. Em 2012, a Lei de Bases dos Cuidados Paliativos. De facto, foram conquistas extraordinárias que em pouco mais de 20, 30 anos, graças a um Serviço Nacional de Saúde, filho de uma Constituição da República social, progressista, foi tudo isto que nós conseguimos atingir. Claro que o caminho é sempre em frente e as minhas notas finais serão para vos falar um pouco de como o Serviço Nacional de Saúde está a ser alvo de um ataque praticamente desde a sua criação, infelizmente, porque logo em 82, por proposta legislativa do PSD e do CDS, estes dois partidos queriam reformular praticamente todo o Serviço Nacional de Saúde. Felizmente o Tribunal Constitucional chumbou o conjunto de 40 alterações que eles queriam impor ao Serviço Nacional de Saúde. Mas pronto, infelizmente muitos golpes têm surgido. Em 89, o António já referiu, o SNS deixou de ser gratuito, passou a ser tendencialmente gratuito. E o que é certo, especialmente desde o período recente do grande ataque, que foi o período da Troika mais recente, portanto, já no século XXI, o Serviço Nacional de Saúde perdeu 3.000 camas nos hospitais públicos, ao mesmo tempo que apareciam 2.500 camas nos hospitais privados, por exemplo. Só nesse período da Troika, isto foi algo que aconteceu, mas desde então as carreiras foram congeladas, os salários nunca mais foram revistos, as equipas estão muito desfalcadas no Serviço Nacional de Saúde. Há serviço a funcionar com metade ou menos de metade dos profissionais que deveriam ter, mas mesmo assim o Serviço Nacional de Saúde continua a ser a melhor resposta possível para a saúde da população, e nós vimos isso no período mais recente da pandemia, e porque este serviço arquiteturado é o único serviço que permite um planeamento da saúde desde a base até ao topo. Isso não é possível com um serviço fragmentado em unidades privadas que não se articulam entre si. Portanto, a única hipótese de existir uma verdadeira saúde pública é existir este serviço nacional, arquiteturado e que comunique nos seus diferentes níveis, nacional, regional e local. E, portanto, é isso que o Serviço Nacional de Saúde nos permite. O que é certo é que, também dados passíveis de serem consultados, com os sucessivos golpes ao Serviço Nacional de Saúde, 25% da população portuguesa já tem um seguro privado que paga do próprio bolso. Portanto, a população portuguesa já se vê obrigada, pelo desfalcamento do Serviço Nacional de Saúde, a contratar estes seguros privados, e de resto esta média é a média mais alta da União Europeia. Portugal é o país onde a população mais gasta do bolso já para contratar este tipo de seguros privados. E isto é uma injustiça que vai diretamente contra a Constituição da República Portuguesa de 1976, que todos os utentes e todos os profissionais de saúde devem defender e certamente o farão. E essas são as lutas também do presente, e o nosso sindicato tem greve agendada para a próxima semana, também para continuar a defender não só a carreira médica, mas o Serviço Nacional de Saúde e os nossos utentes. Obrigado.